O final do verão de 2015 em Novosibirsk, Rússia, foi quente e abafado. A tela do smartphone piscou. Uma nova mensagem chegou. O rapaz esticou a mão para pegar o aparelho, desbloqueou com um movimento rápido e familiar e quase caiu do sofá ao ler as palavras do amigo. E aí, mano, como vai? Acabei de matar uma galinha aqui, sangue jorrando feito rio. Lá não é uma vala, mas um hematoma. Eu juro, fomos nós que pegamos? Não, não fomos nós. Foi o pai dele que pegou. A primeira coisa que pensei foi que era uma piada pesada, tipo, ele já não sabe mais como se exibir, mas uma sensação ruim já começou a crescer dentro de mim. Karina gostava dele, mas acabou acontecendo que ela começou a namorar o amigo dele. Tudo bem, deixa pra lá, como dizem. Mas quando, depois da primeira mensagem estranha, veio uma ligação de outro número e o amigo, às vezes com a voz trêmula, às vezes excessivamente confiante, contou a mesma coisa. E depois ainda mandou fotos, e nelas estava o corpo estendido da Karina, com vários ferimentos sangrando. O destinatário, em pânico, achou que ele havia enlouquecido pelo calor. Ou talvez fosse verdade, algum tipo de pegadinha pesada. Desse idiota se pode esperar qualquer coisa, mas infelizmente não era nenhuma pegadinha. Naquele dia, tudo estava absolutamente normal. Karina simplesmente saiu para passear com os amigos, mas nunca voltou para casa. E algumas horas depois, os pais dela receberam uma notícia horrível que dividiu a vida deles em antes e depois. A única filha deles foi cruelmente tirada da vida. Quem exatamente tirou a vida da garota ficou claro imediatamente, foi seu ex-namorado. Mas a pergunta que atormentou por muito tempo os parentes da Karina e deixou a investigação perplexa era outra. Por que ele fez isso? Parecia que não havia nenhum motivo para um ato tão chocante, mas agora vamos analisar o que aconteceu passo a passo e entender tudo. Lembro que você está no canal Strashnota. Ele sai apenas no YouTube e na televisão, no Telegram e no VK são apenas cópias piratas e reuploads lamentáveis. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora vamos entender o que aconteceu. Karina Zalesova nasceu em 28 de fevereiro de 1999. Ela era filha única e muito esperada pela família, por isso cresceu cercada de amor e cuidado. Os pais nunca pouparam nada para sua adorada filha e ela sempre correspondia totalmente às expectativas deles, sendo, como se diz, uma criança perfeita. A menina cresceu muito bondosa, sensível e um pouco ingênua. Na escola, Karina era uma excelente aluna, se dava bem com os colegas, era amigável e comunicativa, nunca se recusava a ajudar e, na verdade, raramente tinha conflitos com alguém. Os professores destacavam que Karina era muito trabalhadora e dedicada. Ela gostava de desenhar, nadar e adorava ler. Conseguia acompanhar tanto as aulas quanto as atividades extracurriculares, e tudo parecia vir muito facilmente para ela. Ela era um verdadeiro anjo, contava a madrinha da garota, e também uma criança muito bonita. No futuro, Karina sonhava em se tornar cirurgiã e continuar os estudos no Japão. Ela estudava japonês intensamente, se preparava para os exames finais da escola e levava os estudos muito a sério. Na avaliação final do 9º ano, ela tirou notas excelentes em todas as matérias. Após falar com os pais, Karina decidiu mudar para a escola 23, que tinha turma de Química e Biologia. As aulas deveriam começar literalmente em poucos dias. E como sempre, no 1º de setembro, os pátios das escolas ficarão cheios de alunos arrumados, animados e de buquês coloridos de flores. Só que para Karina o ano letivo nunca mais vai começar, por causa dos caprichos do destino e talvez da falta de visão. Eu estava com um cara chamado Mark, continuação Mark. Konkov era de uma família muito rica. Ele nasceu em 28 de agosto de 1999 na família do empresário de Novosibirsk, Igor Konkov, que possui 11 empresas ligadas ao processamento de metais e à construção civil. Em 2015, a receita dessas empresas era de cerca de 600 milhões de rublos por ano. A mãe de Mark também não era uma dona de casa comum, mas sim uma psicóloga qualificada e atuante.
Essa família vivia com muito conforto, e o garoto cresceu mimado, com uma sensação de total liberdade, permissividade e poder absoluto sobre os outros. Além de Mark, havia mais 4 crianças na família. 3 mais velhos que ele, que já moravam separados há muito tempo, e o mais novo, que ainda frequentava o jardim de infância e tinha paralisia cerebral. A família vivia em um chalé espaçoso no distrito de Pervomaisky, em Novosibirsk, em um vilarejo de acesso restrito, já que tinham uma casa lá. O local é cercado por uma cerca alta, tem portaria na entrada e segurança que impede a entrada de desconhecidos. Parentes e conhecidos do rapaz, entrevistados posteriormente, descreveram Mark como um bom e tranquilo garoto, que não faria mal nem a uma mosca. Mas seus colegas, conhecidos e professores da escola tinham opiniões completamente opostas sobre isso. Alguns o descreviam como um encrenqueiro, instável e explosivo, enquanto outros diziam que o rapaz era excelente, inteligente, culto e muito bem educado. Segundo os professores que deram aula diretamente para Mark, nos últimos anos o rapaz frequentemente se envolvia em conflitos, discutia com os professores por qualquer motivo, ficava furioso, provocava brigas e agredia colegas de classe repetidas vezes. É verdade que o corpo docente da escola nunca relatou nenhum incidente à polícia ou a outros órgãos, e mais tarde os professores foram acusados de omissão por essa falta de ação. Naquele momento, quem defendeu os professores foi, curiosamente, o pai da vítima, Mark Sergei Zalesov. Em entrevista ao Komsomolskaya Pravda, ele disse que professores já haviam alertado várias vezes sobre o comportamento do adolescente. Quero defender essas pessoas, dizer uma palavra em defesa delas. Eles, pelo contrário, foram muito corretos, disseram tudo honestamente, embora pudessem ter fingido que não sabiam de nada, que ele era uma boa pessoa. Sergei não entendia por que as acusações eram feitas aos professores, que já faziam tudo o que podiam, e não, por exemplo, a mãe da menor. Afinal, ela, sendo psicóloga praticante, na opinião de Sergei, não poderia deixar de notar as mudanças no comportamento do próprio filho. Bom, na minha opinião, psicólogos praticantes são uma incógnita. Existem alguns de quem você deve fugir, assim como do anti-herói do nosso vídeo de hoje. Levava todas as crianças ao meu consultório. Acho que ele não é mentalmente saudável. Tivemos alguém socialmente perigoso? Sim, nós somos socialmente perigosos. Além disso, Sergei ficou surpreso porque as reclamações eram feitas aos professores e não também ao pai, que certamente tinha todos os meios necessários para garantir a educação adequada do filho. Karina conheceu seu futuro algoz pela primeira vez no aniversário de uma amiga, 2 anos antes dos acontecimentos que resultaram em sua morte. Mark foi levado para essa festa por um de seus amigos. Eles gostaram um do outro, logo encontraram muitos interesses em comum e conversaram animadamente sobre literatura, arte e ciência. Posteriormente, no tribunal, a avó de Karina contou que o rapaz culto e simpático causou uma grande impressão em sua neta. Desde o primeiro encontro, Mark realmente pareceu para Karina um jovem bastante intelectual. Ele lia muito, conhecia toda a obra de Dostoiévski, era apaixonado por arte e, em geral, causava a impressão de ser um rapaz muito simpático e ao mesmo tempo sério. Conhecia toda a obra de Dostoiévski. Não incomodava. Sinal de alerta. Brincadeira, não é? E vocês conhecem toda a obra de Dostoiévski? Comentem. Sergei Zalesov recorda o primeiro encontro da filha. Minha filha trocou mensagens com Mark por muito tempo antes de se verem de novo. No primeiro encontro, ele a convidou ao cinema. Karina nos contou logo. Claro que não deixaríamos nossa filha sair com um desconhecido, então eu e minha esposa acompanhamos Karina ao encontro. Era importante para nós ver com quem nossa menina simpatizava, queríamos saber como era o novo amigo dela e a Karina começou a fazer amizade com o Mark. Aos poucos, os adolescentes foram se conhecendo cada vez melhor, tiveram encontros, conversas noturnas e tudo mais. O que acontece nessa idade tão jovem e romântica? Muito em breve, Karina e Mark começaram a namorar de verdade.
Mark ia com muita frequência à casa da namorada e era bem conhecido pelos pais dela. Ele também causou uma ótima impressão neles. Ele veio à nossa casa algumas vezes, nunca desconfiamos de nada. Bem instruído, inteligente, sabia conduzir uma conversa, não se perdia ao conversar conosco, adultos, admitiu em entrevista ao Komsomolskaya Pravda, Sergei Zaleski. Mas como costuma acontecer, esses relacionamentos adolescentes não eram perfeitos. Com o tempo, começaram a surgir brigas, desentendimentos e conflitos entre Mark e Karina. Os pais frequentemente viam marcas de lágrimas no rosto da filha, mas ela não contava nada, não explicava. Ela sempre foi muito reservada nesse aspecto. E então ele desapareceu, e começamos a perceber que Karina estava sofrendo muito visivelmente. Ela chorava com frequência. Todos nós tínhamos 15 ou 16 anos, você entende como é um amor adolescente, né? Eu disse pra ela na época, se ele te faz chorar, então não vale a pena continuar falando com ele. E assim passou um ano, e eu não ouvi mais falar do Mark. Achei que eles já não se falavam mais. Contou depois o pai da garota falecida, e a própria Karina escrevia essas mensagens sobre a amiga próxima. Mark começou a se relacionar muito com pessoas com quem não deveria. O caráter dele está mudando para pior, mas isso ainda não é o pior. Mas um daqueles idiotas viciou ele em privação, que é ficar sem dormir por muito tempo. Agora ele aproveita esse estado de afeto. Lembra um pouco o efeito de droga, sim. Ele disse que quase se sente feliz. Eu estou muito preocupado com ele, mas ele não me escuta e não vai escutar. Ele simplesmente não se comporta normalmente. Isso é hiperagressivo. Mais tarde ficará claro que essa definição de hiperagressivo que a garota deu ao comportamento do namorado significava que Mark tentou agredi-la fisicamente mais de uma vez. Foi um período em que o relacionamento deles estava rapidamente indo por água abaixo. Ele frequentemente ameaçava Karina no tribunal. A avó dela descreveu assim: Karinka conta que Mark é muito arrogante. Havia mensagens, ameaças repetidas vezes, mas Karina era reservada e não falava sobre isso. Os pais não levavam isso a sério. Uma vez, a mãe quis ligar e conversar com os pais de Mark, mas Karina a convenceu do contrário, prometendo que não falaria mais com ele. Só depois da morte da menina, os pais leram nas redes sociais comentários horríveis de Mark, onde, em resposta a uma mensagem da filha deles com um coração, o rapaz dizia que cortaria a garganta dela, acrescentando um emoji sorridente. Karina achava essas mensagens uma piada de mau gosto, o que foi um grande erro. Uma amiga de Karina Zalesova teve um envolvimento com o namorado dela por 2 meses, aparentemente para deixá-la com ciúmes. Por isso Mark começou a sair com essa amiga. E foi isso que essa garota disse sobre ele. No começo, ele me pareceu normal, mas depois comecei a notar comportamentos estranhos. E a Karina também começou a me escrever sobre isso, dizendo que ele se envolveu com uma má companhia. Ele parou de sair da frente do computador e ficou dias e noites sem dormir para sentir algum tipo de efeito, como se fosse de substâncias proibidas. Ele ficou muito estranho. Depois que o relacionamento da Karina com o Mark se desfez completamente, os pais aconselharam a filha a acabar com tudo isso, esquecer o rapaz problemático e parar de vê-lo. Afinal, isso afetava muito o estado emocional dela. Ela chorava dias e noites sem parar, recusava comida e emagreceu muito. Que coração de pai ou mãe aguentaria isso? Segundo algumas versões, Mark foi o primeiro a cortar todo o contato com a garota. Outras afirmam que Karina terminou com o rapaz, desesperada por ele não voltar a ser como era antes, normal. No final, os adolescentes terminaram o relacionamento e deixaram de ser um casal. No entanto, Mark continuou acompanhando Karina nas redes sociais, mandava mensagens o tempo todo, ligava, incomodava e sugeria se encontrarem para discutir algumas coisas. Segundo amigos, nessa época ele se isolou, faltava à escola, passava o dia jogando no computador, mas ainda assim incomodava Karina. Depois de passar nos exames com sucesso, Karina entrou facilmente na escola número 23, como havia planejado. Estudava muito química e biologia, os pais pagavam professores particulares para ela e ela estava determinada a terminar a escola com diploma de honra e obter uma educação brilhante.
No dia 28 de agosto de 2015, por volta das 14h30 no horário local, a garota estava com os pais na nova escola em uma reunião organizacional antes do início do ano letivo. Mais alguns dias e começaria uma nova etapa em sua vida, sobre a qual ela tanto sonhava. Nova escola, novos amigos. Tudo isso, como esperava Karina, ajudaria ela a esquecer o relacionamento difícil e traumático com Boris, o ex-namorado. Em homenagem ao fato de Karina ter sido aceita em uma escola prestigiada, onde entrar não era nada fácil, os pais decidiram organizar um jantar festivo em casa, em um clima aconchegante. No entanto, alguém ligou para a garota e ela pediu licença para sair por um instante. Ela foi passear com os amigos na Praça Kalinina, um lugar popular em Novosibirsk, e prometeu estar em casa às 6 horas da noite. Os pais, é claro, deixaram ela ir. Como ficou claro depois, foi então que Mark ligou e a convidou para o seu aniversário, pois naquele dia era o aniversariante, apelando para a compaixão e para os sentimentos da sua ex, que ainda sentia apego por ele. Ele disse que hoje, no dia do seu aniversário de 16 anos, ninguém veio à sua festa. Acabei de voltar de um encontro no spa, mas ninguém apareceu. A editora está em casa, sozinha e abandonada. Será que não sente pena dele? Criado por Dima Torzok. E o coração da Karina, é claro, vacilou, porque o coração de muitas e muitas garotas, por algum motivo, sempre começa a tremer ao ver todo tipo de idiota. Karina mentiu para os pais, não dizendo a eles para onde realmente estava indo, e foi para a casa de campo da família Konkov. Na verdade, como ficará claro mais tarde a partir de uma entrevista com a irmã mais velha do Mark, sua família e pessoas próximas deliberadamente não tinham pressa em parabenizar o rapaz. Nos últimos 6 meses, ele se afastou muito de todos, ficou agressivo e antissocial, era constantemente rude com a família e se recusava a se comportar normalmente. Os familiares queriam, ao abrir mão de felicitações e presentes, tentar fazê-lo voltar à razão, mas desde cedo, no dia do seu aniversário, ele ligou para todos eles, pediu desculpas e implorou em lágrimas para comemorarem juntos. A família ficou feliz com essa mudança e marcaram a comemoração justamente para as 6 horas da noite, combinando de se encontrar na casa da irmã mais velha de Mark. Mas, como ficou claro depois, isso fazia parte do plano dele para tirar todos de casa e liberar o espaço para realizar seu terrível propósito. Por isso, naquele dia, além de Mark, só estavam em casa seu irmão mais novo, que usava cadeira de rodas, e a babá, que cuidava dele o tempo todo. Mais tarde, o pai de Karina contou que por volta das 17 horas, o celular dela ainda estava ligado, mas por algum motivo, ela não atendia às ligações. E às 18 horas, no horário em que ela prometeu voltar, o celular já estava fora de área. O pior ocorreu no segundo andar da mansão luxuosa, enquanto o garotinho e a babá estavam no primeiro. Mark, sem qualquer aviso, ao encontrar Karina por volta das 16 horas, pegou uma grande faca de cozinha e desferiu cerca de 12 facadas no pescoço de sua ex. E não menos de 13, como depois determinarão os peritos criminais, no rosto e nas mãos. E além disso, bateu várias vezes com os punhos e com algo pesado. Karina se defendia e lutava por sua vida, gritava, implorava por misericórdia e tentava se soltar. Mais tarde, ele mesmo contará ao amigo, aquele do início do vídeo, para quem ligou depois de tirar a vida, que a garota, toda machucada, com a garganta cortada de joelhos, implorava para que ele não tirasse sua vida. Mas esses pedidos não comoveram Mark e ele levou seu plano até o fim. A babá disse depois que não ouviu gritos de socorro, e isso foi totalmente confirmado pela reconstituição do crime. Os construtores fizeram um isolamento acústico tão bom entre os andares na luxuosa residência do empresário Konkov. Na investigação, esclareceu-se como Mark usou o telefone da falecida para ligar ao amigo naquela noite. Ele desbloqueou o aparelho encostando o dedo da amiga morta no gadget às 18 horas e 12 minutos no horário local e confessou o que havia feito. O amigo não acreditou, então Mark enviou uma foto da Karina morta e no local do crime ele foi encontrado pouco depois. Os pais também não conseguiam ligar para o filho, pois ele desligou o próprio telefone.
Ao verem o que o filho fez, eles chamaram primeiro os advogados para tentar apresentar a situação da melhor forma com a ajuda deles. E só avisaram a polícia muito depois, por volta das 9 da noite. Mas o principal, o motivo do crime, por muito tempo continuou sendo um mistério para todos, e ninguém conseguia entender o porquê. Por que Mark precisou tirar a vida de Karina, se ele sempre dizia a todos que a amava e que não podia viver sem ela? Mark não queria deixar a garota em paz, e ele mesmo não se apressava em admitir por que fez isso. Depois que Karina não voltou para casa na hora marcada e parou de atender as ligações, seus pais ficaram alarmados. Às 20 horas eles chamaram a ambulância e 1h30 depois a polícia. A resposta foi rápida. Após ouvir a história do desaparecimento da filha, o policial de plantão informou que a menina havia sido encontrada morta no bairro Pervomaisk da cidade e pediu que permanecessem em casa aguardando o comitê de investigação. O pai da Karina lembrava: "Nós não dormimos a noite toda, andamos pelas ruas, procuramos por ela até o último momento, procuramos e esperávamos por ela, sem acreditar no que foi dito. Ela é nossa única filha, nossa amada filhinha." Claro, surgiram muitas versões do que aconteceu, e os investigadores demoraram muito para estabelecer não só os motivos e as causas, mas também como exatamente ocorreu a perda da vida. E os advogados do menor infrator, contratados pelo pai de Mark, tentavam nesse tempo inventar uma versão plausível que permitisse reduzir ao máximo a pena para seu cliente. Sabemos que o outro lado apresenta a versão de que Karina teria pedido ao Mark para tirar sua vida, mas essa versão não se sustenta diante das críticas. As mãos feridas da estudante mostram justamente que ela se defendia, tentava se soltar. Foi o que considerou o advogado dos pais da menina falecida, Vitaly Ognev. Eles realmente querem fazer parecer que quase foi ela mesma quem tirou a própria vida, disse também Sergei Zalesov. Dizem que o pai de Mark o tirou do laço e que supostamente o menino também não queria mais viver depois disso. Quero saber. Natália, você não viu marcas no pescoço dela? Ela existe, não é invenção. As invenções estão só nos meios da mistura. Ali não é uma marca, né? É um hematoma. Juro, não fomos nós, foi o pai dele que o tirou da forca. Há muita especulação. Se ele é tão desequilibrado, talvez ele tenha atraído Karina para sua casa no aniversário, com chantagem, dizendo, por exemplo, que se mataria se ela não fosse. E ela, ingênua, foi? Sinceramente, não sabemos mais o que pensar, pois ninguém diz o que realmente aconteceu lá. No tribunal, Mark admitiu que deu apenas uma facada em Karina, dizendo que a morte dela não foi planejada e que os outros golpes foram para que a garota morresse rápido e não sofresse. Os pais de Mark afirmaram seriamente que o filho deles tentou cometer o chamado suicídio ampliado voluntário. Suicídio ampliado? Bom, vocês entendem, né? Caso contrário, o YouTube simplesmente vai me banir, ou melhor, não vai deixar vocês assistirem ao meu vídeo, então vou fazer essas caretas assim mesmo. Suicídio ampliado é como na criminologia se chama o desejo de uma pessoa que pretende tirar a própria vida de levar junto para o outro mundo pessoas queridas e próximas, tirando também a vida delas. E acrescentavam com lágrimas nos olhos que depois da morte da namorada amada, Mark supostamente também quis tirar a própria vida, mas eles o salvaram bem a tempo. Além dessas informações, que provocam as mais diversas avaliações por parte do tribunal e da investigação. Alguns amigos de Mark contaram que no último ano, o rapaz frequentemente dizia que queria acabar com a própria vida no seu aniversário, mas todos achavam que ele estava apenas fazendo uma piada pesada. Essa versão promissora foi justamente a que os pais tentaram promover e comprovar. Por eu ter feito respiração boca a boca, meu filho está vivo, mas ele diz: "Por que você me salvou? Não quero viver." Karina esteve envolvida de algum modo, disse Igor Konkov, pai de Mark, em entrevista. No dia seguinte à morte de Karina, em 29 de agosto de 2015, Mark Konkov foi levado ao Tribunal Distrital de Pervomaisk para que fosse determinada uma medida cautelar. E como tal medida, escolheram, claro, prisão domiciliar. Afinal, ele era apenas suspeito de ter tirado a vida de uma pessoa.
A investigação tentou conseguir a prisão preventiva no centro de detenção, mas o juiz disse que não havia dados suficientes, justificando que a investigação tinha acabado de começar, nada estava claro ainda, e o suspeito não tinha 18 anos. Mas, aliás, se não tem 18 anos, então as reclamações sobre a prisão domiciliar são anuladas ou não são anuladas? O que vocês acham, claro? Essas ações do tribunal imediatamente provocaram uma onda de protestos e indignação pública. Todas as partes interessadas ficaram, para dizer o mínimo, chocadas com esse desdobramento. O tribunal tinha informações incompletas, porque a privação da vida aconteceu no dia 28 e o julgamento foi no dia 29. Ou seja, a investigação simplesmente não teve tempo de fornecer todas as informações que indicariam que essa pessoa precisava ser mantida sob custódia, que outra medida cautelar seria impossível, comenta o advogado dos Zalesov, Vitaly Ognev. Já em 3 de setembro de 2015, começaram a aparecer petições em vários sites e portais de notícias exigindo a prisão de Mark Konkov, e mais de 130 mil pessoas assinaram essas exigências. As redes sociais simplesmente explodiram. Parecia que todos começaram a discutir essa injustiça gritante. A mensagem pública era a seguinte: o filhinho de pais ricos não deveria escapar da punição, embora fosse exatamente para isso que seus advogados estavam se esforçando. Sendo honesto, eu temo que o dinheiro dos pais do Mark influencie esse caso. Já vimos que o rapaz foi deixado em liberdade e depois o que vai acontecer? Vão dizer que ele estava em estado de choque e por isso não pode ser responsabilizado? Não é à toa que a mãe dele é psicóloga e o pai arrasado pela dor? Mas eu acredito que o crime foi premeditado. Aliás, há um detalhe que indica isso. Algumas horas antes de tirar a vida da Karina, Mark apagou todos os dados dele nas redes sociais. E que punição ele vai receber por isso? Ficar em casa é simplesmente injusto, acredita Sergei, esperando que pelo menos a divulgação desse caso o ajude a descobrir toda a verdade sobre a morte da sua única filha. Alguns dias após a morte, foi feito um pedido à prefeitura de Novosibirsk para realizar uma manifestação com o objetivo de buscar justiça e obrigar o tribunal a revisar a decisão. Os manifestantes receberam permissão para se pronunciar, mas não na praça principal da cidade, e sim em um local menos popular. No final, a manifestação marcada não aconteceu. Ela só ocorreu a partir de 7 de setembro com cerca de 100 de pessoas, em vez dos milhares planejados. Mas a notícia sobre a morte de Karina se espalhou não só por Novosibirsk. Os protestos também foram apoiados em Moscou, onde no total, em 31 de outubro, cerca de 200 participantes se reuniram, assim como em outras cidades como Ekaterimburgo e São Petersburgo, até no consulado russo em Lviv. A decisão do Tribunal de Pervomaisky sobre a prisão domiciliar foi posteriormente totalmente contestada pelo Comitê de Investigação da Federação Russa. No dia 9 de setembro, o tribunal mudou a medida cautelar para Mark Konkov para detenção em centro de custódia por 2 meses, e o adolescente foi detido diretamente na sala do tribunal, onde estava ocorrendo a nova audiência. Ele próprio reconheceu parcialmente sua culpa, não pediu desculpas nem demonstrou arrependimento, e comentou, apenas de passagem, que quis matar e matou. No julgamento final do caso sobre a morte de Karina Zalesova, observadores públicos lotaram os corredores do tribunal para acompanhar o processo judicial. Algumas pessoas foram autorizadas a entrar, incluindo os parentes de Karina, a avó, o avô, a madrinha e alguns representantes do público. Mas depois disseram que, em caráter de urgência, chegou uma ordem verbal do presidente do tribunal para não deixar ninguém entrar no prédio, contou a ativista social Natalia Danilova. Tentaram literalmente tirar a avó à força, e o avô, que tinha saído para fora, já não conseguiu entrar de volta. Assim como a Kresnaya, muitos jornalistas, membros da sociedade civil e ativistas se reuniram em frente ao tribunal, que estava tão cheio que mal se conseguia passar. Os ativistas seguravam retratos da Karina Zalesova e gritavam: "Queremos que a lei seja igual para todos, sem exceção. Nossas exigências são totalmente normais." Já a situação em que os pais dela se encontram, não é. Natalia Konkova, mãe de Mark, deu uma breve entrevista aos jornalistas. "Você pediu desculpas aos pais da Karina?" perguntou o entrevistador, o editor.
Eu realmente queria pedir desculpas aos pais, respondeu a mulher de forma vaga. Então, o que te impediu? Você é psicóloga. Não percebeu que havia algo errado com seu filho? Eu percebi. Estou me sentindo tão mal. Vou organizar uma coletiva de imprensa, eu prometo. Agora assinei um termo de confidencialidade sobre o material do caso. Assim que a investigação terminar, vou me encontrar com todos que quiserem. Você disse que Mark queria se suicidar, mas onde está a marca no pescoço? Ela existe? Aqui não há invenção nenhuma, só há invenção na mídia. Não é uma marca, é um hematoma. Eu juro que o pai dele o tirou do laço. Há muitas especulações sobre esse assunto. Eu criei meus filhos da mesma forma. Eu acho que ele simplesmente tem problemas mentais, ele é socialmente perigoso. Então por que vocês não o isolaram? Até o último momento não havia tais manifestações e agora ele foi levado sob custódia. Eu vivo há 2 semanas em um pesadelo total, mas o verdadeiro pesadelo é para os pais da Karina. Eles perderam a única filha. Concordo, não tenho palavras, ela era uma das crianças mais puras, simplesmente um anjo. Então, o que impediu de pedir desculpas? Você pode agora dizer algumas palavras que os pais da menina possam ler? Yulia e Sergei, peço desculpas. Não sei que palavras usar. Nessas horas rezamos. Você conversou com seu filho? Sim, mas ele não quer conversar. Ele está em um estado em que só fala mecanicamente, nada além disso. A investigação confirmou totalmente que Karina lutou desesperadamente pela própria vida, então a versão de que adolescentes apaixonados quiseram tirar a vida juntos foi imediatamente descartada como insustentável. Marka Konkova foi encaminhado para uma perícia psicológica e psiquiátrica compulsória. Foi necessário repetir esse procedimento 3 vezes antes que os peritos chegassem à conclusão de considerar o acusado parcialmente imputável. Os especialistas concordaram que Mark Konkov, acusado de tirar a vida de Karina Zalesova, sofre de transtorno esquizotípico e tem tendência ao sadismo. Mas, segundo representantes do comitê de investigação, isso não é um impedimento para responsabilizar o rapaz criminalmente. No final, a acusação contra Mark foi agravada, sendo reclassificada de homicídio para homicídio com crueldade extrema. Tudo isso aconteceu já em abril de 2012, mas a defesa de Mark, composta por um grupo inteiro de advogados, manteve sua versão dos acontecimentos. Uma quantidade tão grande de ferimentos pode indicar que o réu queria diminuir o sofrimento da garota, ou seja, suas ações podem ser atribuídas a um elemento de compaixão. Foi isso que declarou uma das advogadas. E o pai de Mark chegou a afirmar para todos que Karina pediu ao rapaz para tirar sua vida, porém esses argumentos pareciam totalmente infundados. A garota tinha ambos os braços cortados, múltiplos ferimentos de faca e todos os sinais de morte violenta. Em resumo, os pais ricos do garoto famoso tentaram de tudo para conseguir um veredito do tribunal que permitisse a ele a punição mais leve possível. O Ministério Público e os pais da vítima insistiam em 10 anos de prisão, mas a defesa pedia que considerassem a redução da sentença. O acusado ainda é um adolescente com a psique em formação. Foram 10 anos, não apenas 8 ou 6. Ele tirou uma vida. Com extrema crueldade, torturou, gritava Ekaterina Buntovskik na audiência, enquanto a mãe da vítima chorava e perguntava: "E ele?" Durante o intervalo, o réu e o advogado até riram. Em 24 de abril de 2016, todos os bens da família Konkovic foram apreendidos, todos os imóveis, carros e o terreno. E em 13 de maio, o Comitê de Investigação da Rússia anunciou a conclusão da investigação, durante a qual mais de 50 pessoas foram interrogadas. Entre eles havia colegas, parentes e professores. Foram realizados muitos experimentos investigativos, inspeções e outras perícias. Em 27 de junho de 2016, o processo começou e agora o juiz tinha todos os materiais à disposição. Uma multidão de jornalistas, engajados e ativistas se reuniu em frente ao prédio. Durante o processo, o réu admitiu a culpa apenas parcialmente, não reconhecendo que a morte foi especialmente cruel, o que influencia na pena.
Claro, aqui os advogados fizeram seu trabalho, ensinando ao adolescente o que deveria dizer e o que não deveria. O fato de Konkov ter desferido mais de 20 facadas na namorada não incomodou a defesa, que insistia que o homicídio não poderia ser qualificado como cometido com especial crueldade. Quando a mãe de Karina foi interrogada, ela disse que o adolescente de 16 anos tinha uma péssima educação, o que provocou uma reação violenta do pai do acusado, que se levantou e começou a se exaltar na sala do tribunal. Ele gritou: "Quando é que ela vai calar a boca? Já estou cansado do ódio dela." Começou a bater com os punhos na mesa. "Foi horrível", contou a mãe de Karina e Yulia, acrescentando que tanto o promotor quanto o juiz imediatamente repreenderam o homem. Editor de legendas. No dia 30 de agosto, quase todas as testemunhas foram ouvidas. Os parentes do acusado deram apenas características positivas sobre Mark. Os ativistas da acusação continuaram exigindo uma punição mais severa para o criminoso. E no piquete que aconteceu em 23 de agosto, após o comportamento horrível do pai de Mark, o público em geral tentou até conseguir uma sentença para ele por dar informações deliberadamente falsas. Em 17 de outubro, finalmente terminaram os interrogatórios do próprio adolescente, que acabou confessando o homicídio e respondeu a todas as perguntas de seus advogados. No entanto, por algum motivo, ele se recusou a responder às perguntas da acusação. Mark Konkov recusou a versão de duplo suicídio e disse a verdade, que quis matar e matou, destacou o advogado da família Zalesov. Mas antes de passar para a sentença e o motivo pelo qual Mark fez tudo isso, vou tentar analisar a personalidade do criminoso. Mark Konkov é um exemplo clássico de sádico narcisista com elementos de psicopatia, cujas ações foram determinadas por uma combinação de egocentrismo patológico, sede de controle e profunda imaturidade emocional. Sua personalidade foi moldada em condições de superproteção e permissividade, o que levou a uma percepção distorcida da realidade e a completa ausência de empatia. Suas principais características são narcisismo e senso de permissividade, sendo este o mais importante. Cresceu em uma família rica, onde estava acostumado a conseguir tudo o que queria, via as pessoas como objetos que deveriam satisfazer seus desejos. Quando Karina recusou o relacionamento, isso se tornou um trauma narcisista para ele. Ele não conseguia aceitar a perda de controle sobre Karina. Tendências sádicas. O ato de tirar a vida tinha um caráter ritual, múltiplos golpes de faca, exibição de fotos da vítima para um amigo, descrição dos sofrimentos dela. Com prazer, ele sentia satisfação com a impotência da vítima e sua dor, sofrimento, traços psicopáticos, ausência de remorso. No tribunal agiu friamente, admitiu a culpa formalmente e tentou justificar o crime como um ato de misericórdia. Supostamente queria que Karina não sofresse, mas, embora isso possa ser uma versão do advogado, mentira patológica, inventava versões sobre suicídio duplo e pedido para tirar a vida dela, embora a própria garota tenha se defendido desesperadamente. Mas, novamente, por outro lado, tudo isso pode ser apenas versões dos advogados, que simplesmente ensinaram isso ao Mark. Já a influência de um ambiente destrutivo poderia muito bem ter acontecido. Antes de tirar a vida, Konkov conversava com pessoas que promoviam violência e suicídio. Um desses conselheiros chegou até a fazer uma lista para ele das pessoas que deveriam ser mortas depois da morte. Mark prestava contas a essa pessoa, mas falaremos sobre isso depois. E também há o transtorno esquizotípico. Aqui, a perícia concluiu uma tendência à despersonalização, percebendo a si mesmo como um observador de suas ações e não como um participante. Também há pensamento distorcido. Ele acreditava que tirar a vida era uma forma de manter o controle ou até mesmo libertar Karina do sofrimento. Em geral, Mark Konkov é um carrasco calculista com traços de personalidade narcisista e sádica, para quem a violência se tornou uma forma de afirmar poder e compensar sua própria inferioridade. O perigo dele está na habilidade de se disfarçar de uma pessoa normal até que surja a oportunidade de realizar suas fantasias patológicas.
Em 31 de outubro de 2016 ocorreu a audiência final do caso sobre a morte de Karina Zalesova. O tribunal proferiu a sentença. Mark Konkov foi considerado culpado pela morte e condenado a 9 anos cumprindo parte da pena em uma colônia para menores. Também foi decidido que ele fizesse tratamento ambulatorial com psiquiatra e foi obrigado a atender às exigências financeiras dos pais da vítima, pagando 2 milhões para cada um e mais 300 mil rublos para cobrir as despesas com o sepultamento digno da filha. Após a leitura da sentença, membros da sociedade civil imediatamente começaram a fazer comentários sarcásticos e xingamentos direcionados ao réu. Os pais de Karina acharam a punição justa, mas a pena de 9 anos insuficiente e decidiram não recorrer da decisão do tribunal. Eles já estavam passando por um momento muito difícil. Já os pais de Mark declararam imediatamente que não iriam pagar nada a ninguém e se declararam falidos. Mas o motivo da privação da vida ainda permanecia obscuro. Circulavam vários boatos e suposições, como se Karina estivesse grávida de Mark e que ele teria decidido se livrar desse fardo extra dessa forma, que ele era apenas um louco e apostou com amigos que conseguiria matar alguém sem dificuldades. Mas todas essas versões não foram confirmadas durante a investigação. Exceto pela incapacidade parcial, é claro, mas isso por si só também não poderia ser um motivo. Em 28 de agosto de 2017, Marko Konkov completou 18 anos e, como maior de idade, foi transferido da colônia de reabilitação para a colônia penal. Foi relatado que lá ele recebeu muitas punições disciplinares, entrando em brigas com outros detentos. Ele teria recebido até 99 punições na prisão, segundo informações. Parece até promoção de banco. Só aqui você pode ter até 99 punições. Apressa-se. Em 20 de dezembro do mesmo ano, Mark tentou cometer suicídio. Enquanto estava na colônia penal, Mark atirou no próprio peito com uma arma caseira, mas sobreviveu. Ele poderia ter sido libertado em liberdade condicional já em 2020, mas devido a um grande número de violações, perdeu essa oportunidade e só foi libertado em dezembro de 2023. No total, ele passou 8 anos e 3 meses em locais de privação de liberdade, já que um dia no centro de detenção provisória equivale a 1 dia e meio na colônia de regime comum. Atualmente, ele continua morando com sua família em Novosibirsk. Mas e quanto ao motivo? Vocês podem perguntar, ou talvez não perguntem, mas eu vou contar de qualquer jeito porque ele realmente existiu e não foi gravidez nem uma aposta boba. Tudo ficou bem mais complicado. Muito tempo depois, já após a conclusão do processo criminal e o envio de Konkov para a colônia, um dos amigos dele publicou nas redes sociais uma captura de tela de uma certa conversa, na qual alguém escreveu: "Por que Mark tirou a vida de Karina?" Essa rede social, de uma forma estranha pelo visual do chat, me lembra o VK, onde não há nenhum material proibido e tudo está tranquilo. E essa captura de tela eu vou deixar no canal do Telegram Strashnote. O link vai estar abaixo do vídeo. Porque se eu colocar aqui, o YouTube provavelmente vai me penalizar. E aí vocês não vão mais ver os vídeos do Strashnote e vão ficar muito tristes. Por isso, aliás, deixem seu like, dislike, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que isso não aconteça com vocês. E também no Telegram eu deixo as fontes e outros materiais extras se eu encontrar algo interessante. Se não for interessante, eu tento não deixar. Então, a empresa com a qual o rapaz se envolveu realmente era muito específica por causa do tipo de pessoas que influenciam adolescentes. A tirar a própria vida, usar substâncias proibidas e coisas do tipo aquele negócio da baleia azul, só que de verdade. Veja o que essa pessoa escreveu, cuja opinião parecia muito importante para Mark. Ele também me falava sobre o desejo de tirar a vida de alguém. Eu fiz para ele uma lista de pessoas que mereciam morrer e no final ele me disse que não pretendia tirar a vida de ninguém. Depois, por telefone, ele disse que queria exterminar toda a família. Já depois de tirar a vida da Karina, o adolescente até enviou ao seu mentor um relatório sobre o que havia feito, descrevendo como a Karina, morrendo, implorava por misericórdia. Esperando até que tudo se acalmasse e o julgamento de Mark terminasse, essa pessoa contou tudo para mais alguém, dizendo mais ou menos assim:
Mark, não tire minha vida, por favor. Eu não vou contar para ninguém, eu prometo. Algo desse tipo. Ele se surpreendia por ela falar mesmo com a garganta cortada, já que com a traqueia cortada não se fala. Ele continuou me descrevendo o processo em detalhes e terminou dizendo que foi muito prazeroso. Nem sei se ele vai ser preso ou internado em um sanatório. Essa troca de mensagens permite entender que o adolescente de 16 anos estava sob uma forte influência de alguém, mas quem era essa pessoa já não será possível descobrir com certeza. As investigações e o julgamento já terminaram há muito tempo, ninguém vai reabrir os arquivos do caso por causa de capturas de tela de mais uma rede social qualquer.